Imagina abrir a sua conta bancária no celular, esperando que o dinheiro do seu imposto de renda caiu na sua conta e você olha e ele não tá lá. E o pior que isso, muita gente acha que tá tudo certo, até perceber que o dinheiro ficou travado. Só que na maioria dos casos, a restituição não trava por grandes problemas. Ela trava por mínimos detalhes. Um erro simples, uma informação que não bate, ou algo que passou despercebido na hora de transmitir a sua declaração. E hoje eu vou te mostrar nos detalhes o que faz a Receita Federal segurar a sua restituição. O que você pode fazer para descobrir se isso aconteceu com você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Fernando, contador e empresário aqui na Saber Contábil. Então já se inscreve nesse canal, porque aqui você vai descobrir tudo aquilo que pode afetar a sua declaração, a sua restituição e ainda não ter problemas com a Receita Federal. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: restituição atrasada não significa que você tem um problema. A Receita, ela paga em lotes. Então, às vezes, o dinheiro não caiu simplesmente porque não é a sua vez. Só que existe uma diferença entre esperar o lote e o valor do dinheiro estar travado por algum problema. Quando existe algum problema ou alguma inconsistência nas informações, a Receita Federal ela pode travar a sua restituição até ela analisar todo o contexto antes de devolver o seu dinheiro. E é exatamente aqui que muita gente é pego de surpresa. Porque muitas vezes a pessoa acredita que até fez tudo certo. Só que existe um erro extremamente comum e isso acontece sem mesmo perceber. Hoje a Receita Federal cruza exatamente tudo. Ela cruza o que você declarou com as informações das empresas, dos bancos, planos de saúde, instituições financeiras, tudo. Então não basta apenas preencher, tem que validar as informações. E sabe o que acontece bastante? A pessoa simplesmente esquece de lançar um rendimento, digitam a informação errada, lançam a despesa de forma incorreta. Às vezes é um detalhe pequeno, mas para o sistema, aquele pequeno detalhe pode virar uma inconsistência. Enquanto a Receita analisa a inconsistência, a restituição fica parada. Mas não é só os números que podem travar a sua restituição. Outro problema muito comum está nos dados bancários. E parece algo simples, mas acontece o tempo inteiro. Conta digitada errada, agência digitada errada, com ou sem dígito, conta encerrada. E aí acontece uma situação que gera muita confusão. A pessoa acha que a Receita bloqueou a restituição, quando na verdade a restituição foi até processada, mas não foi concluída, porque os dados bancários estão incorretos. Agora existe um detalhe que muita gente descobre tarde demais. Muita gente envia a declaração e nunca mais acompanha. Acredita que basta esperar o dinheiro cair. Só que nem sempre funciona assim. Em muitos casos, a Receita pode até separar a sua declaração para analisar com mais detalhes. E isso não significa exatamente um grande problema, mas significa que a informação chamou a atenção da Receita Federal. E aqui existe um erro muito comum. A pessoa simplesmente não acompanha a sua declaração. Então semanas passam, meses passam e os lotes saem. E você simplesmente continua sem entender o porquê. E às vezes é uma coisinha simples que precisa ser corrigida. Mas sabe qual é a parte mais importante de tudo isso? Antes de entrar em desespero, existem algumas ações bem simples. Primeiro, veja o status da sua declaração. Depois, confira os dados bancários se foram digitados corretamente. E principalmente, verifique se há algum erro ou inconsistência identificado na sua declaração. Tudo isso você consulta com a sua senha Gov, ou no site da Receita Federal, ou no aplicativo do celular. Porque muitas das vezes o problema não é tão grande como parece. Mas quanto mais cedo você identifica, mais rápido você consegue resolver. E ignorar esses sinais quer dizer que o seu dinheiro fica travado. Então aquele detalhe que pode estar travando a sua restituição não necessariamente é um grande problema. Então aquele detalhe que pode bloquear a sua restituição nem sempre é algo grave. Na maioria das vezes o problema acontece com pequenas inconsistências, dados incorretos ou até mesmo falta de acompanhamento da declaração. E o pior é que muita gente só consegue ver isso semanas depois. Por isso, antes de pensar no pior, vale a pena conferir as informações e validar se há alguma inconsistência. E se você quer continuar entendendo tudo de forma simples e clara, e se você quiser continuar entendendo de forma simples sobre imposto de renda da Receita Federal, já corre, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho. E compartilha este vídeo com aquele amigo que está todo dia consultando se o dinheiro do imposto de renda caiu na sua conta.